A lei da gravitação universal de Isaac Newton explica por que todos os corpos próximos à superfície da Terra caem com a mesma aceleração constante. A lei de Newton explica por que a maçã, mas não a lua, cai do céu. Cinquenta anos após a sua ocorrência, Isaac Newton disse a alguém que sua grande descoberta estava relacionada com a observação da queda de uma maçã de uma árvore. Essa história tornou-se parte do nosso folclore. Gostamos dela por ser uma história tão comum. A lei das maçãs caindo da macieira. Isso nos faz lembrar ainda de outra história, sobre outra maçã. Aquela da árvore do conhecimento que nos obrigou a deixar o paraíso. Bem, a maçã de Newton, verdadeira ou não, permitiu-nos escapar da própria Terra. É claro que o grande feito de Newton não foi demonstrar que a gravidade faz as maçãs caírem. Pega lá. É claro que todos sabiam disso. Seu grande feito foi demonstrar de forma prática e matemática que as mesmas leis que explicam por que a maçã cai também explicam por que a lua permanece no céu. Essa foi a chave para a explicação do universo conhecido naquela época. Os detalhes são difíceis e importantes. Logo chegaremos a eles, mas não hoje. Hoje, gostaria de explicar-lhes como ele inicialmente racionalizou o problema e como provou que estava certo. Obteve uma precisão de 1/20 de polegada. O primeiro 20º de polegada da viagem do homem à Lua. No caminho para a Lua, o jovem Isaac Newton talvez tenha trilhado esse caminho. 3 séculos depois, 3 pessoas fazem uma jornada que supera as viagens de Marco Polo, Magalhães, Colombo, Drake e talvez de todo e qualquer explorador terrestre, desde o primeiro passo para o desconhecido. Esses homens partem para a Lua. Seu destino foi já determinado por engenheiros e cientistas, técnicos e visionários, pesquisadores e pilotos de provas, pelos planos mais bem elaborados e pelo material mais apropriado. Mas todos aqui, sem exceção, repousam sobre os ombros de um homem, Isaac Newton. Se é verdade que uma maçã influiu na obtenção da lei da gravidade de Newton, isso deve ter acontecido em Lincolnshire. Naturalmente, a história é escrita com base em muitas suposições. Por exemplo, se Newton não tivesse retornado à fazenda da família em Woolsthorpe Manor, talvez não tivesse descoberto coisa alguma. Isto é, nada além da terrível peste negra de Londres. Em 1665 e 1666, o número diário de vítimas era tão grande que mal podia ser contado. A peste era horrível demais para ser imaginada. As infecções eram epidêmicas, virulentas e totalmente fora do controle humano. Uma doença transmitida dos ratos às pulgas e das pulgas a todos os setores da vida britânica. A peste era capaz de matar 9 entre cada 10 seres humanos. Cambridge, uma comunidade universitária a 80 quilômetros de Londres, não foi poupada da temível doença. A chamada Morte Negra poderia ter levado Isaac Newton. Mas em 1665 ele partiu para as montanhas de Lincolnshire. E nesse cenário bucólico, Isaac Newton solucionou alguns dos grandes mistérios do universo. Para observar o mundo como ele realmente é, Newton teve que adotar uma abordagem revolucionária.
Para alcançar uma nova compreensão do universo, era preciso uma visão mais profunda e mais ampla do mundo do que a oferecida pelas familiares paisagens inglesas. Para alguém de 22 anos, ainda não formado, para um jovem que jamais havia ido além de Cambridge, o universo era um imenso desafio. Intelectualmente, uma revolução já estava em vigor, e ao que parece foi implantada por Nicolau Copérnico. Professor de matemática, doutor em medicina, estudioso de direito canônico da Igreja Católica Romana, Nicolau Copérnico sozinho assentou os fundamentos da astronomia moderna. Na virada do século XVI, depois de ter estudado em seu país natal, a Polônia, na Universidade de Cracóvia, Copérnico deu aulas em Roma. Em 1512 mudou-se para Freiburg, na Prússia Oriental, onde praticou medicina e serviu como cônego na Catedral de Freiburg. Foi aí, por volta de 1530, que ele escreveu o tratado que mudou não apenas o mundo, mas todo o universo. Sabiamente, dedicou seu trabalho à revolução dos corpos celestes ao Papa Paulo III. E, prudentemente, impediu a sua publicação até a proximidade de sua morte em 1543. Como seu modelo do sistema solar, Copérnico atingiu o alvo, e nenhum poder seria suficiente para jamais destroná-lo. Baseado em antigos dados astronômicos, o sistema de Copérnico foi apenas um pequeno progresso em relação ao sistema de Ptolomeu. Ambos os pontos de vista baseavam-se, em grande parte, na filosofia de Aristóteles, particularmente na antiga noção grega de que todos os movimentos celestes eram circunferências perfeitas. Assim como inúmeros outros astrônomos antes dele, Copérnico usou os epiciclos para explicar os aparentes desvios em relação ao movimento circular uniforme. No entanto, Copérnico colocou o Sol no centro do sistema solar e pôs todos os outros planetas, incluindo a Terra, girando em volta dele. Assim, Nicolau Copérnico apenas preparou o terreno para Galileu Galilei. Para alguns, um trabalho pouco importante. Na Renascença, o sistema de Copérnico era um perigo evidente, mas apenas em termos teóricos. Mesmo que os astrônomos tivessem desejado se opor às posições aristotélicas da Igreja, ninguém teria sido capaz de provar que os planetas giravam em torno do Sol. Além disso, ninguém tentou, pelo menos não até que Galileu direcionasse o seu intelecto a essa tarefa. Tendo em mente as ideias de Copérnico e dispondo da mais moderna tecnologia da época, Galileu desenvolveu alguns conceitos revolucionários. Utilizando planos inclinados e imaginando o mundo num vácuo, ele deduziu a lei da queda dos corpos. Todos os objetos caem com a mesma aceleração constante. Ao mesmo tempo, imaginando um mundo sem atrito, essas experiências conduziram Galileu a uma outra conclusão extremamente importante: a lei da inércia. Sobre uma superfície horizontal lisa, uma bola em movimento jamais chegaria ao estado de repouso. Como todos os objetos sobre a Terra, ela manteria o seu movimento, a menos que alguma coisa alterasse o seu curso. Com a adoção do sistema de Copérnico e suas descobertas matemáticas em relação ao movimento, Galileu explicou como algumas coisas funcionam na Terra. Seriam necessárias ainda 3 leis para explicar como as coisas funcionam acima e além da Terra. Essas 3 leis foram as contribuições de Johannes Kepler. A primeira lei de Kepler atribuía às órbitas planetárias uma forma nova, não circular, e colocava o Sol um pouco fora do centro. Ele percebeu que um planeta às vezes está mais perto do Sol e às vezes mais longe.
De acordo com a segunda lei de Kepler, quanto mais próximo